Glória a Deus. Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter participado todos esses dias desta rica escola bíblica de obreiros. Me sinto privilegiado por ter ouvido durante todos esses dias palavras que nos edificaram, nos fortaleceram, nos ensinaram. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Carlos de Lima, de toda a convenção, de toda a diretoria da convenção aqui de João Pessoa, da Comadep, e também agradecendo a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui, que são mais experientes que eu. Eu disse aqui hoje pela manhã que Paulo instruiu a Timóteo dizendo que quando fosse falar aos mais velhos, falasse como se estivesse falando aos seus pais, e aos mais novos como seus irmãos. Então aos mais velhos eu me dirijo como um filho, e aos da minha idade eu me dirijo como meus irmãos. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Wellington, e também trago um abraço fraternal do pastor lá da igreja que congrego, e a minha gratidão a Deus por estar aqui. Livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 15, e o versículo de número 15 também. Foi muito bom ouvir esses dias os nossos companheiros ministrar a palavra de Deus, pastor Isaías Ramos, pastor Dilson Alecrim, e todos os demais pastores. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Prado Veiga, que ministrou poderosamente aos nossos corações. E eu, muito feliz, irmãos, no primeiro dia, ouvi aqui o pastor Gilvan Rodrigues, que é uma referência para todos nós pregadores que estamos iniciando o nosso ministério. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com varas que tinham sobre si. E a igreja diz amém. Meus queridos irmãos, a arca da aliança, a arca do concerto, ou a arca de Deus, na verdade é a mesma arca. Ela era um utensílio santo que fazia parte do tabernáculo e que ficava no lugar santíssimo atrás do véu. Esta arca, quando Deus falou para Moisés fazer esta arca, Deus falou para Moisés, pastor José Wellington, a madeira, a medida. A tampa desta arca se chamava propiciatório. Ali estavam 2 querubins, onde as suas asas se encontravam nas extremidades, e a glória de Deus se manifestava ali para falar com o povo. Dentro desta arca estava a vara de Arão que floresceu, o maná que descia no deserto e as tábuas da lei. Por muitas vezes nós vamos, pastor Samuel Silva, encontrar na Bíblia esta arca à frente do povo, como em Josué capítulo de número 3, os sacerdotes que levavam a arca, quando pisaram na água do Jordão, o Jordão se abriu. Havia um respeito tão grande, era considerado um utensílio tão santo, pastor Álvaro, que Deus falou para Josué: olha, o povo tem que andar 900 metros da arca, e manda o povo santificar hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. No outro dia pela manhã, o povo passou rente à arca, mas teve uma preparação. Mas a história desta arca, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo de número 4, capítulo de número 5, pastor Dilson Alecrim, que os filhos de Israel haviam desobedecido a Deus. A capital espiritual não era Jerusalém, ainda era Siló, e na época estava na gestão do sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos que eram desviados, e os filhos de Eli, quando tiveram uma batalha contra os filisteus, eles buscaram a arca de Deus porque estavam perdendo a guerra.
E quando chegaram na guerra, a Bíblia diz que os filisteus foram mais fortes do que eles. E os filisteus levaram a arca de Deus para Asdod, a capital dos filisteus. Era comum naquela época pegar o Deus, ou que representava o Deus vencido, e colocar na casa do Deus vencedor. Os filisteus pegam a arca de Deus e colocam dentro da casa do Deus deles. O Deus dos filisteus era Dagom. E a Bíblia diz que os sacerdotes de Dagom levantam pela manhã para oferecer sacrifício a Dagom. E quando entram no templo de Dagom, Dagom estava caído com o rosto no chão. Os filisteus pensaram, pastor José Carlos, deve ter entrado um vento aqui e derrubou nosso Deus. Mas não é. É porque onde Deus entra, Dagom cai. Onde Deus chega, Dagom não fica de pé. Você pode dar glória a Deus por isso? Esta arca representava a presença de Deus. Colocaram Dagom de pé de novo. A Bíblia diz que no outro dia o Dagom estava com as pernas cortadas, os braços cortados e a cabeça cortada. Agora, pastor José Wellington, a Bíblia Sagrada diz que Deus envia uma enfermidade sobre os filisteus de Asdod. A Bíblia Sagrada diz que eles não suportam ficar com a arca e mandam a arca para Gate. Quando chega em Gate, Deus manda a enfermidade, pastor Carlos, sobre os moradores de Gate. E a Bíblia Sagrada diz que os moradores de Gate também não conseguem ficar com a arca. Manda a arca para Ecrom. Quando chega na cidade de Ecrom, os filisteus dizem: vamos fazer uma reunião. O Deus de Israel está precisando deste utensílio. A arca de Deus não poderá ficar entre nós. Eu vou colocar uma vírgula para te explicar. Por que que Deus mandou enfermidade no meio dos filisteus? Porque a presença de Deus não habita no meio de filisteus. A presença de Deus gosta do seu povo. A presença de Deus gosta. Tem povo de Deus aqui? Vamos lá. A Bíblia Sagrada diz que eles fizeram um teste, pastor Álvaro. Olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um carro, vamos colocar a arca em cima do carro e vamos pegar vacas que acabaram de criar. A vaca que acabou de criar não deixa o bezerro por nada. Nós vamos colocar a arca em cima do carro, vamos encher de presente. E aí, pastor Alexandre, eles disseram: se as vacas forem embora para Israel, é porque o Deus de Israel está aceitando a arca de volta. Se não, aí nós não sabemos o que fazer. Aí pegaram a arca e colocaram em cima do carro. A Bíblia diz que as vacas começaram a berrar e ir na direção exata de Israel. Um animal irracional. Mas a Bíblia diz que elas iam caminhando e berrando. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não erra de endereço. Não. A presença de Deus não erra de endereço. Mas vamos lá. A Bíblia diz, pastores, que a arca chega em Bet-Semes. Toda a igreja diga comigo, Bet-Semes. Quando chega em Bet-Semes, a Bíblia Sagrada diz que os moradores de Bet-Semes fizeram uma festa. A arca está de volta, a arca está de volta, a arca está de volta. Aí ficaram tão felizes que mataram as vacas. Ficaram tão felizes que quebraram o carro. Aí pegaram a madeira do carro, acenderam um fogo, queimaram as vacas como sacrifício. E a Bíblia diz que eles abriram a tampa da arca. Quando abriu a tampa da arca, não podia abrir. Aí a Bíblia diz que quando eles abrem a tampa da arca, Deus elimina uma quantidade extraordinária de homens. E um monte de gente cai morta no chão. Aí os crentes lá de Bet-Semes, porque lá em Bet-Semes já era crente, é o povo de Israel. Pastor Zé Wellington, os crentes de Bet-Semes fazem uma reunião e diz assim: esse Deus é muito santo. Quem poderá subsistir diante? Quem ficará diante de um Deus tão santo? Eu tenho uma leve impressão que existe ainda alguns crentes de Bet-Semes. Sabe quem é os crentes de Bet-Semes? É aqueles que acham que Deus é santo demais para ser servido. Sabe quem são os crentes de Bet-Semes? Aqueles que, não, pastor, uma doutrina dessa ninguém obedece. A Bíblia cobra demais, Deus pede muito. Não tem como servir um Deus santo desse não. Então, olha, escuta o que eu vou dizer. Eu vou colocar uma vírgula aqui para te explicar isso. Os crentes de Bet-Semes, sabe o que eles disseram? Manda a arca embora. Manda a arca. Porque os crentes de Bet-Semes preferem viver uma vida à la vontade
light do que pagar o preço para ter Deus perto. Tem gente que prefere viver uma vida libertina do que pagar o preço para ter a presença. Agora, crente que tem juízo diz: eu faço o que for preciso, mas a presença precisa estar comigo. Levante a tua mão, só você que ama a presença de Deus. Esta arca vai para a cidade de Kiriat Jearim. E lá na cidade de Kiriat Jearim, consagram os 2 filhos de Abinadab para cuidar desta arca. E esta arca fica durante 20 anos em Kiriat Jearim. Quantos anos? 20 anos. Agora Davi assume o reinado e diz, pastor Isaías Ramos: vamos buscar a arca de Deus. Vamos buscar a arca de Deus. Está na Bíblia, e se você procurar você vai encontrar. Davi marcou um culto com 30 mil crentes. Quantos crentes? Convidou os cantores, convidou todo o pessoal que participava. E a Bíblia diz que 2 sacerdotes, Aiô e Uzá, fizeram um carro novo para a arca. Só que lá em Êxodo capítulo 25 diz que na construção da arca, Deus falou: Moisés, na lateral da arca você vai colocar argolas. Nesta argola você vai passar uma vara coberta de ouro. A vara se colocará na argola e não se tirará dela. Não é para tirar a vara. Põe a vara lá na argola e deixa lá, porque eu só aceito carregar a arca nos ombros. Como é que a arca era carregada? Deus diz: eu não aceito de outro jeito. Mas aí 2 sacerdotes bem novos, que não era da época de Moisés, conheciam a Bíblia, conheciam os estatutos, mas quando viram que Moisés mandou carregar a arca no ombro, ele diz: não, isso aí é palhaçada. Isso aí é para a época de Moisés. Nós estamos em 2017, pastor. Nós vamos fazer um carro novo para a arca. Nós vamos mudar a cara dessa igreja. Nós vamos modernizar tudo. Nós vamos mudar tudo. Nós vamos inovar. Nós vamos fazer um carro novo. Nós vamos construir um negócio novo. Nós vamos tirar esses rudimentos antigos. Nós vamos abolir os usos e costumes da igreja. Nós vamos tirar esta doutrina que só os velhos pregam. E o Aiô e o Uzá resolveu fazer um carro novo. A Bíblia diz, escute que eu não posso demorar. A Bíblia diz que puseram o carro nos bois. Colocaram o carro onde? Porque no evangelho de Deus, quem leva a arca é o sacerdote. No evangelho do carro novo, o sacerdote não carrega nada, quem carrega é o boi. Evangelho empurrado com a barriga. Evangelho sem cruz. Evangelho sem calvário. Evangelho sem peso. Levante um pouco as suas mãos aos céus. Eu prefiro sentir o peso no ombro e saber que Deus está comigo, do que mudar tudo e viver de aparência. Alabaxere me calamandaraia. Vou falar. Eu vou falar como um pastor novo, como um pastor jovem. Um pastor jovem que não sei nada. Estou começando a aprender agora. Eu não tenho coragem numa mensagem minha olhar para os pastores que têm mais tempo de crente do que eu de vida e chamar meus filhos. Tem uns pregadores que é meio doido. Misericórdia. Agora tem alguém querendo fazer um carro novo para a arca. Tem. Vamos fazer um carro novo. Aí fizeram. Escute. Sabe o que é que tinha lá no culto? 30 mil crentes, gente cantando, instrumentista, e a Bíblia diz que o boi lá vai. E o sacerdote só toca, está na Bíblia, o sacerdote, pastor José Wélio, tocando o boi. Porque assim, no evangelho de Deus o sacerdote carrega, no evangelho do carro novo ele só toca. Lá vai o boi. Lá vai o boi. Quando chegaram na eira de Nacon, os bois escorregaram.
Ah, eu vou falar um negócio aqui, mas eu vou falar e meu corpo está queimando aqui. Está carregando a arca no ombro? Pode ficar tranquilo que você não vai escorregar não. Porque Deus só garante o sacerdote que carrega no ombro. Quem leva no carro vai escorregar na eira. Levante uma das suas mãos aos céus. Não, melhor, levante as duas. Eu estou pregando aqui para uma igreja que carrega a arca nos ombros. É pesado, mas Deus está junto. Ah, pastor, mas tem coisa que é dura demais para obedecer. É melhor fazer assim e andar de pé do que colocar no carro e escorregar na eira. Deus não vai garantir evangelho de carro novo. Deus só garante quando você faz do jeito que a Bíblia mandou. Ah, pastor, mas esse jeito aí é muito rudimentar, é muito antigo. Fazer o quê? Foi assim que Deus mandou. Tem alguém com a arca no ombro aí? Olha aqui, lá no culto tinha hino que a voz se ouvia de longe. Lá no culto tinha gente cantando, aí o boi lá vai. Quem olhava, pastores, dizia assim: tá vendo, pastor, Deus está lá também. Lá não tem doutrina, lá não prega a palavra, mas Deus também está lá, tá vendo? Eles cantam. Ah lá, tem até pregador, tem até cantor lá, e o boi lá vai. Quando o boi escorrega, a arca também escorrega no carro. Quando a arca escorrega, o Uzá vai segurar. Quando o Uzá vai segurar a arca, Deus parte o Uzá no meio e a tripa dele cai no chão. Porque Deus não estava no culto. Deus foi lá, matou o Uzá e foi embora. Não se... Ah, pastor, lá também tem louvor. Lá também abre a Bíblia para pregar. Cuidado. No culto que Davi fez também tinha. Mas Deus não estava. Porque Deus não vai no evangelho do carro novo, não. Deus não vai se misturar com gente que não leva o evangelho a sério, não. Posso falar uma verdade aqui? Eu vou falar como um pastor novo. Quem somos nós? Eu vou falar quem sou eu para mudar o que Deus estabeleceu. Quem sou eu que nasci ontem para chegar na igreja hoje e dizer: eu vou mudar isso aqui? Eu estava pregando numa igreja, pastor José Wellington, e um rapaz me parou no final do culto, e eu sou uma pessoa calma. Eu sou calmo. E ele disse para mim assim: eu não vejo a hora dos pastor velho tudo morrer, para essa igreja ter a nossa cara, porque nós vamos mudar a Assembleia de Deus. Eu olhei para ele e falei assim: antes que isso aconteça, Deus vai te matar, miserável. Antes que isso aconteça, Deus vai te matar. Essa igreja nasceu debaixo dos joelhos de homens que oravam. Levante a tua mão para glorificar Deus. Eu não tenho direito de mudar. Eu não concordo, eu não aceito. Pega a carta e vai embora, mas não luta contra não. Porque se você lutar contra, você vai estar lutando contra o Espírito Santo que estabeleceu isso. Quando Uzá morreu, Davi parou o culto e disse: nós vamos acabar o culto agora. Deus não mata ninguém à toa. Estavam na beira da estrada, morava por ali um homem chamado Obed-edom. Obed-edom, pode guardar, leia depois a história de Obed-edom. O dia que a arca saiu da casa dele, ele saiu junto. A arca ficou 3 meses lá, e a Bíblia diz: e prosperou Obed-edom e toda a sua casa. Pastor José Carlos, eu fui estudar um pouquinho para descobrir. Eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, não. Sou raso. Mas o que aconteceu na casa de Obed-edom em 3 meses não aconteceu na casa de Abinadab em 20. Porque não é o tempo de crente que eu tenho, é o valor que eu dou à presença.
Tem gente que está na igreja faz mais de 50 anos, mas até hoje, pede ele para levantar a mão 3 vezes e dar glória a Deus se ele não fica nervoso com você. Tem gente que aceitou Jesus ontem, já é batizado com o Espírito Santo, já tem dons espirituais. Ora calamaia. Você pode levantar tua mão e por um minuto glorificar a Deus. Você que é a favor do carro novo, você que apoia quem está mudando a identidade da igreja, você já parou para pensar um culto da gente sem isso aqui que está acontecendo aqui? Você já imaginou um culto na Assembleia de Deus sem línguas estranhas? Sem crente gritando? No evangelho do carro novo não tem isso não, o grito é diferente, lá é assovio, é luz colorida, é fumaça saindo do chão, mas nossa igreja não precisa disso não. Aqui a arca é no ombro, mas Deus está junto. O crente abre a boca e o Espírito Santo já chega. Orabacala manda séria, glorifique a Deus. Três meses na casa de Obed-edom. 3 meses depois, Davi disse assim: olha, encontrei, versículo 15, eu encontrei os levitas para carregar a arca no ombro. Pastor, tem uma geração aí querendo fazer um carro novo, mas ainda tem uma geração de levita que está dizendo: bote no meu ombro que eu levo. Ainda tem uma geração, pastor José Wellington, que olha para os pastores que passaram antes de nós, dizendo: eu vou respeitar a história de vocês, eu vou dar prosseguimento ao que vocês me ensinaram, eu vou pregar o que vocês me ensinaram a ser. Encontrou? Eu tenho certeza que se Deus encontrar aqui os carregadores de arca, eles estão aqui neste culto. A Bíblia Sagrada diz que Davi agora está levando a arca do jeito certo. A Bíblia diz que a presença de Deus era tão forte no meio deles, que de longe se ouvia o ruído, o barulho. E o povo está vindo, pastor Zé Wellington. Agora Davi está se aproximando de Sião. Davi está se aproximando de Jerusalém. Sabe o que Davi fez? Está na Bíblia, não vou inventar nada. Davi estava sem as indumentárias reais, sem as suas indumentárias reais, e a Bíblia diz que ele vinha dançando e bailando. Pastor, essa irmã que está aqui do meu lado toda hora dá um pulo, fica tranquila, a arca promove isso. Pastor, o irmão que está aqui do meu lado está gritando muito, é porque quem está perto da arca queima, aquece, sente. Alabanchei me comanaia. Tem arca aí, irmão, tem arca aí. Lá na galeria tem arca aí. Quando a arca está perto, a gente mexe. Eita! Vinha Davi, ó, bailando. Ei, a Mical estava na janela. Olha o que a Mical fez lá na janela, pastor Samuel, quando viu Davi. Pastor Alexandre, quando a Mical viu Davi, ela disse: meu Deus, que vergonha. Chamou Davi no particular. Davi, fala ou não fala, hein?
Fala não. Você é rei, Davi. Davi, você fez 3 faculdades, você fala inglês, espanhol, você tem diploma na parede, você fica dando esses gritos aí, levantando a mão, pulando. Isso pega mal. Um dia desse um rapaz me encontrou no aeroporto e disse assim: rapaz, você tem uma cara de crente, você é crente? Eu falei: sou. Não é daquelas igrejas que grita não. Eu falei: é de lá mesmo. Eu não nego raça não, irmão, eu sou de lá. Não é daquela igreja que as irmãs usam, é de lá. É de lá mesmo. Ah, lá na minha igreja a gente não é assim não. Aí foi dizendo, eu falei para ele assim: meu amigo, deixa eu dizer para você, sua igreja existe há 500 anos, a minha só existe há 100. A tua igreja não tem 1% dos membros que tem na minha igreja. Agora eu vou puxar a sardinha para a minha igreja. Eu falei: agora eu pego ele. Falei para ele assim: lá na tua igreja vocês não acreditam em milagre, não acreditam? Ele falou: não acredito não, que isso era para os apóstolos. Eu disse: pois é, lá na minha igreja Jesus ainda cura. Ele disse assim: mas aquelas línguas lá que vocês falam que a gente não entende nada. Eu falei: não é para você entender-me não, que é para Deus entender. Você não tem que entender nada, porque quem fala em mistério fala com Deus. Olha o que Davi disse para Mical. Escute essa. Pastor Roberto José, Davi disse para Mical assim: você acha que eu me humilhei? Você acha que eu me humilhei? Mical, você não viu nada. Eu me humilharei ainda mais. Sabe esse irmão que está aí do teu lado achando que você está gritando muito, levantando muito, dando muito glória a Deus? Diga para ele assim: você ainda não viu nada, irmão. Você ainda não viu nada. Pastor, por que o Davi, essa eu vou falar. Por que o Davi estava sem as roupas reais? Por que Davi estava no meio do povo dando glória a Deus? Um dia desse um irmão chegou e disse assim: rapaz, corre lá e separa um lugar para aquele irmão sentar, porque aquele irmão é empresário. E eu escutando: ah, pastor, eu estou aqui, mas eu sou advogado. Você é advogado lá na tua sala. Ah, pastor, eu sou empresário. Você é empresário lá na tua empresa. Aqui o rico dá glória com o pobre. Aqui o grande glorifica com o pequeno. Davi deu o maior exemplo do mundo. Davi disse assim: lá no palácio eu sou rei, aqui eu sou servo. Lá no palácio eu uso coroa, aqui não dá para usar coroa não, porque onde tem arca não tem coroa. Onde tem arca a glória não é de homem. Onde tem arca não tem artista. Onde alabaxere comenávia séria. Onde tem arca não tem personalidade mais importante do que Jesus. A glória é dele, o poder é dele, a soberania é dele, a força é dele, a graça é dele. Se você concorda, diga glória. Se levar no ombro dá certo. No evangelho no evangelho da arca no ombro tem isso aqui, ó. No evangelho do carro novo, vai lá procurar isso aqui, não tem não. Sabe o que faz? Bota um monte de gente para dançar. Aí depois acende luz, apaga luz, sai fumaça, o povo faz show. Tanto é rap, é funk, é samba, é não sei mais o que. Porque o evangelho do carro novo tem que entreter, tem que inventar. Agora o evangelho do ombro não. Você carrega o peso, Deus diz: o resto é comigo. Você obedece a doutrina, o Espírito Santo diz: o resto eu me encarrego. Você obedece a palavra, o Espírito Santo diz: a presença é comigo. Quem pode sentir a presença de Deus aqui essa noite?
Fica de pé só um minuto para me terminar. Diz a Bíblia que entrando na cidade, introduziram a arca de Deus na tenda que Davi havia armado. Onde que introduziram a arca? Ué, pastor, não foi no palácio? Não foi numa igreja coberta de ouro? Lá em São Paulo tem uma. Não foi? Não, pastor, não foi não. Não, deixa eu te explicar um negócio aqui. Sabe por que a presença, pastor Samuel, entrou na tenda? Porque se a gente fizer um templo bonito para Jesus, ele gosta, é claro. Se construir um prédio bonito para Jesus, ele agrada, claro. Eu não estou fazendo apologia. Não é isso não, você está me entendendo. Mas sabe por que a presença entrou na tenda? Porque Deus estava nos ensinando uma lição. Oh Deus, é tão simples, é só uma tenda, eu estou até com vergonha. Deus diz assim, é minha. Aí dentro quem vai mandar sou eu. Aí dentro a primazia sou eu. Aí dentro a prioridade sou eu. E não, se a glória for para mim, pode ser uma tapera feita de madeira e barro. Pode ser um rancho. Pode ser uma congregaçãozinha lá no sertão. Sem luz, sem playback, sem instrumento. Deus está te dizendo essa noite, eu não estou atrás de igreja de ouro não, eu estou atrás de uma igreja que me glorifique. Eu estou à procura de uma igreja que dê lugar à minha glória. Eu estou à procura de uma igreja que valorize a minha palavra. Levante as suas duas mãos aos céus e eu termino. A arca está aqui e ela está procurando uma tenda para entrar. Tem uma tenda armada para Deus aí, irmão? Minha irmã, tem uma tenda preparada para a presença de Deus aí? Então levanta tuas mãos e por um minuto só glorifique a Deus, porque Ele vai te renovar agora, Ele vai te encher de glória agora.